Somos live agora, live besimcha, é véspera do Shabat, Parshat Mishpatim. Mishpatim são leis. Começando a nossa Parashá, encontramos algo super interessante. Terminamos na semana passada recebendo os 10 mandamentos de Deus, recebemos as tábuas da lei. E o povo de Israel estava num nível espiritual altíssimo. Eles mesmos ouviram boca do Deus os 10 mandamentos. Depois, quando terminou, começa a nossa Parashá, e Moshe Rabbeinu começa a ensinar os Bnei Israel detalhadamente tudo que Deus falou para ele. E começa Mishpatim, leis que existem entre uma pessoa e seu semelhante. Não leis entre nós e Deus, leis entre as pessoas. Muitas leis ligadas com comércio e assim diante. E a Torá começa a falar sobre, a primeira coisa que a Torá fala na nossa Parashá, o primeiro assunto, é sobre um Ganef. Ganef é um ladrão. Uma palavra muito popular na língua Yiddish. Ganef. Também em hebraico se chama Ganav, um ladrão. E é bom saber que também em alemão vocês vão encontrar no dicionário Ganuvim, que significa ladrões. Uma palavra tão popular que fez o seu caminho para dicionário alemão. Ganuvim, ladrões. E a Torá nos relata o seguinte: se uma pessoa roubou dinheiro ou objetos de uma outra pessoa, um ladrão mesmo, e pegaram ele depois, encontraram o furto, encontramos objetos ou dinheiro na casa dele, e foi provado que ele realmente é o Ganef, é o ladrão. Qual que é a lei? Obviamente, ele vai para o tribunal, ali é decidido, em primeiro lugar, ele tem que devolver aquilo que ele roubou. Mas muitas vezes o ladrão não tem o que devolver. Aquele dinheiro já foi. O que se faz se o ladrão não tem o dinheiro? Ele ia ser vendido para ser um escravo. Escravo judeu. Por que é um escravo judeu? Já que não tem dinheiro para pagar, e é uma dívida que ele deve, por isso o tribunal ia vendê-lo para uma família bem estabelecida, uma família digna, e ali ele ia trabalhar e com os lucros pagar a dívida, e ele ia pegar bons exemplos e se tornar uma pessoa decente. Isso é a lei com qual a Torá começa. E depois existem várias leis, o que acontece se o servo vai se dar tão bem que não vai querer sair. São detalhes. Mas fala sobre esse assunto alguém que não tinha como pagar o furto ou roubo que ele fez, que ele tinha que ser vendido. E logo vem uma grande pergunta para nós. Será que isso é o assunto com o qual começar explicar as leis para os Bnei Israel após eles receberem os 10 mandamentos sobre um ladrão? Tem tantos assuntos tão bonitos. A leitura, a porção semanal que vamos ouvir amanhã, por exemplo, que devemos amar uma pessoa que se converteu para o judaísmo. Temos que ter piedade sobre uma órfã e uma viúva. Devemos emprestar dinheiro para os pobres. Isso deveria ser assuntos com qual começar as leis que Moshe Rabbeinu tinha que transmitir para os Bnei Israel. Mas não sobre ladrões? Por que começar com algo tão negativo, um assunto tão humilhante sobre um ladrão? E depois devemos lembrar
naquele tempo, na saída do Egito, todos os Bnei Israel eram bem. Não lhe faltaram nada, protegidos por Deus. Comida do céu, água da fonte do Miriam. 5 a sec era feito pelas nuvens, assim diante. Por que eles precisavam de dinheiro? Por que alguém ia roubar de uma outra pessoa? E por que isso se tornou o assunto inicial das leis que encontramos na porção semanal? Normalmente se explica o assunto que aqui a Torá está nos dando um ensinamento muito importante, que mesmo a pessoa mais marginal que nós podemos entender, uma pessoa que se curvou para os níveis mais inferiores até que ele se tornou um ladrão, ele também tem direitos que ele tem que ser protegido. Ele também merece um relacionamento individual, apesar de ser interpersonal, mas tem que ser direcionado a ele, para o bem dele. E temos uma obrigação de manter e cuidar da sua dignidade. Mesmo a pessoa assim jamais que pode ser humilhado e tem que ser tratado com piedade e com bondade. Por isso a Torá começa a falar sobre uma pessoa que é um ladrão, nos mostrando até quando uma pessoa tem que ir para respeitar uma outra pessoa somente pelo fato que é um ser humano. Mas aqui, segundo o Hassidut, tem uma explicação bem mais profunda. Em nossa parashá, na porção semanal que nós vamos ouvir amanhã, tem uma diferença entre um ladrão e alguém que não é apenas um ladrão, ele é alguém que assalta, faz um assalto armado. O assalto armado tem outras leis, e vamos entender qual que é a diferença. Se alguém roubou e pegaram ele no roubo, foi provado que ele é ladrão, ele tem que pagar o principal e também tem uma multa. Em contrapartida, se uma pessoa fez um assalto armado, não foi na calada da noite quando ninguém veio, foi um assalto armado, ele somente tem que pagar o principal e ele não tem multa. E a pergunta é óbvia. Será que um assalto não é pior do que um ladrão? E a resposta é não. O ladrão é muito pior do que alguém que faz um assalto. Porque o ladrão, ele trabalha escondido. Quem faz um assalto faz isso aqui durante o dia, inaberto. E qual a diferença que ele faz se está aberto ou se está escondido? Alguém que faz um assalto, ele tem um pouco de honestidade na personalidade dele. Ele sabe o risco que ele está correndo. Ele sabe que vai ser fácil identificá-lo. E mesmo assim faz, ele não engana. O ladrão é uma pessoa que não pode admitir para ser visto como uma pessoa que está roubando. Ao contrário, ele se mostra às pessoas como uma pessoa decente, uma pessoa digna. Mas, por trás, escondido, a calada da noite, quando é escuro, ele realiza o seu roubo. E isso é bom que a gente anota. É mais fácil para a gente se cuidar de alguém que faz um assalto em aberto. Pelo menos sabemos com quem tratamos. Um ladrão pode ser alguém que você conhece muito bem e pode ser teu melhor amigo. Mas já que o ladrão, ele engana todos, ele realmente tem uma culpa adicional. Ele rouba e engana. Por isso ele tem que pagar também uma multa. Isso é a explicação normalmente dada. Mas a explicação racídica é bem mais profunda. O ladrão tem medo das pessoas.
mas não tem medo do Deus. Ele fica olhando o tempo inteiro. Será que tem alguém que está me vendo? Ele faz questão de esconder todos os seus atos. Mas ele esquece mesmo que tem o olho de Deus que está olhando tudo o que está acontecendo. Ouvido de Deus que ouve tudo. Mesmo na escuridão da noite, Deus está lá presente, está sabendo de tudo. Isso ele esquece, ou se faz esquecer. Por isso, explica o nosso Rebbe uma explicação interessante. Cada um de nós, de uma certa forma, tem um pouquinho daquele ladrão dentro dele. Quando a gente erra ou faz alguma coisa errada, sempre pedimos para ninguém perceber, ninguém ver, ninguém ouvir o que nós aprontamos. Por exemplo, a gente fala fofoca sobre alguém. Sempre nas costas da pessoa. Jamais se a pessoa está olhando para nós, a gente ia repetir a história. Quando encontramos a pessoa, vamos ser cheios de louvores, falando para ele como que ele é tão especial. Mas, assim que ele vira as costas, começa a nossa fofoca. Tipo ladrão. Tem muita gente que gosta de contar piadas sobre sogras. Isso é muito comum no Brasil. Mas duvido que alguém ia contar essas piadas quando a sogra está sentada na frente dele. Ali ele sabe que não há hora. Isso é estilo ladrão. Eles pedem que ninguém vê, que ninguém observa o que ele está fazendo. Ele engana as pessoas. Ou ele realmente é um falso. O Talmud nos conta que o grande Rabbi Yochanan ben Zakkai, que é o líder dos Bnei Israel, na época do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo em Jerusalém, antes de seu falecimento, seus alunos se juntaram em volta da sua cama e pediram: mestre, nosso mestre, favor, nos abençoa. Nos dá uma brachá, antes que você parte para o mundo vindouro, dá uma brachá, dá uma bênção para nós. E Rabbi Yochanan ben Zakkai falou as seguintes palavras para eles: tomaram que seja a vontade de Deus, que o medo, o temor que vocês vão ter de Deus, vão ser igual, pelo menos igual de medo que vocês têm de um ser humano feito de carne e sangue. Ou seja, fica com medo de Deus igual, pelo menos, do medo que vocês têm perante outro homem. Os discípulos de Rabbi Yochanan ben Zakkai ficaram ofendidos. Isso é a brachá que ele passa para nós numa hora tão importante. Isso é bom para uma criança de 6 anos ouvir. Para ele ter tanto medo de Deus como que ele tem seu professor. Mas nós somos grandes alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, não tinha algo mais profundo. E Rabbi Yochanan ben Zakkai continua falando com seus alunos. Quando uma pessoa peca, o que ele sempre fala? Tomaram que ninguém me viu. Tomaram que ninguém vê. Se uma outra pessoa próxima a nós, passamos vergonha para fazer muito dessas pecados que a gente faz quando somos sozinhos. Rabbi Yochanan ben Zakkai estava falando para os seus alunos: pelo menos tenham o medo e o respeito para Deus que vocês têm diante de uma outra pessoa. Vocês não pecam diante de uma outra pessoa. Lembra que Deus se encontra perto de vocês. Deus está no quarto. Por isso, não peca na frente de Deus. Mas é interessante que Rabbi Yochanan ben Zakkai também falou uma grande brachá, uma grande bênção para seus alunos. Rabbi Yochanan ben Zakkai falou o seguinte: olhem vocês pessoas, vocês andam a vida inteira preocupados sobre o trabalho, preocupados sobre os filhos, preocupados sobre saúde, preocupados sobre Covid, preocupados sobre nossos pais. Nós somos pessoas que sempre
se preocupam. E não nos falta motivos para que se preocupar. Mas, Rabbi Yochanan Zakkai falou o seguinte: saiba que Deus está com vocês. Se vocês iam sentir que Deus está do lado de vocês, sempre acompanhando vocês, olhando e ouvindo tudo que está acontecendo em vossas vidas, vocês não têm motivo de se preocupar. Igual, vamos pegar um exemplo, alguém está fazendo uma viagem para fazer um grande business. É um país distante, ele não conhece as pessoas, está distante da sua família, ele não tem o apoio das pessoas próximas a ele, e ele anda preocupado. De repente ele encontra alguém da sua cidade, até um parente que justo está lá naquela cidade. Ele fala: como que é bom saber que eu tenho alguém do meu lado. A pressão cai e ele começa a dar um sorriso. Uma criança que descobre que seu pai está do lado dele, ele para de se preocupar. Ele sabe que tem alguém que vai lhe proteger. Isso que Rabbi Yochanan Zakkai também está falando para os seus alunos. Saibam que Deus sempre está presente em vossas vidas, de uma forma tangível, como se estivesse no quarto, mas não como. Realmente Deus está no mesmo quarto que nem vocês. Isso, com certeza, modifica a nossa qualidade de vida e a gente realmente se sente besimcha. Uma lição super importante que nos dá força. Vamos entrar nesse Shabbat sabendo que Deus está do nosso lado. Nunca vamos sozinhos. Sozinho não existe. Sempre com Deus, apoiado por Deus, energizado por Deus, vitalizado por Deus em todas as maneiras. Shabbat Shalom para todos e muito alegria.